O pessoal morria tudo amigo, ó. É. O pessoal porque morria tudo no amigo, porque não tinha doutor. É. Hoje o mundo está coberto de doutor, vem doutor para sua casa, vem para tudo. É. Quem via isso? Ninguém via. Ninguém não via doutor na casa, não. E hoje, quando dá festa, chega o doutor. Em qualquer outro lugar, o médico de família e comunidade que trabalha em comunidades rurais, em comunidades remotas, comunidades pequenas, que entra em contato com pessoas que têm dificuldades e vivências completamente diferentes daquelas que trabalham em lugares urbanos, lugares grandes, como os grandes centros, as grandes cidades, que é onde a gente tem mais concentrado hoje a medicina de família. Esses locais, eles trazem uma bagagem não só teórica, mas emocional mesmo, assim. A gente acaba saindo de um lugar pré-definido como o médico deveria ser, e a gente entra no imaginário das pessoas do que o médico é, aquele médico antigamente, aquele médico que vai na porta, aquele médico que anda de maletinha, aquele médico que é amigo da comunidade. Isso é uma coisa que a gente só consegue atingir realmente nesse local onde a gente está. Sobre atendimento é especial, vai na casa das pessoas, chega lá, vai ver como é que tá, orienta tudo direitinho. Eu ainda não estou precisando nessa parte, mas meu pai e minha mãe têm a visita normal, quando é a data de ir, chega lá, atende e ainda fica escutando tudo direitinho, explicando tudo que é necessário. E coisa que eu nunca vi na minha vida, e aqui eu estou vendo. A medicina funda-se na natureza. A natureza é medicina e só nela o homem deve procurá-la. A natureza é dona do médico, pois ela é mais velha que ele e existe dentro e fora do homem. Não tem nada na grande natureza que consiga do amor escapulir. Não tem bruto capaz de resistir, não tem gente que escape de ser presa. Não tem time que ganhe sem defesa, nem ataque melhor pro coração que o palpite que dá quando a razão se desmancha de amor emocionada. A decisão de vir para cá, ela teve um componente primordialmente ancestral. É uma região em que meus antepassados, né, mãe, avós, bisavós, estão aqui há muito tempo. E eu cresci, né, festas da família, férias, né? Essas mesmas estradas que a gente passa hoje para trabalhar são as que eu brinquei enquanto pequeno. Então, existe esse laço, né, familiar, esse laço histórico é importantíssimo. Né? Também a questão da terra, por si. Eu tenho trabalhado, desde que eu estou aqui há cerca de 2 anos e meio, né, estudando um pouco de agroecologia, através da ferramenta agrofloresta, né, questão da soberania alimentar, redução do uso de agrotóxicos, né, são marcadores determinantes importantes em saúde, né? Coisa que a gente estuda bastante na medicina de família, principalmente a voltada para o âmbito rural, né? Porque o mesmo paciente não é só o que ele come, é também o que ele manuseia, né? E aí essa tentativa do uso da agroecologia, da agrofloresta, ela vai estar relacionada a isso também. O trabalho do médico de família, pelo que eu observo quando eles estão atendendo aqui a comunidade, é referente à questão, é um trabalho integral. Eles param, eles conversam, eles procuram assim, interagir mais com o paciente, né? Então, esse olhar humano, ele é muito importante. Por isso que eu acho muito importante aqui uma residência, não é? Uma residência médica voltada para essa especialização. Para a nossa unidade, né, é muito gratificante receber os residentes, tanto na forma do atendimento como no acolhimento. A gente percebe que o acolhimento ele fica mais eficaz, a gente consegue atender uma maior demanda de pacientes, né, com excelência. Com esse atendimento, os pacientes saem bem satisfeitos.
com a consulta. As populações rurais, elas vão ter suas necessidades específicas, não que a população ribeirinha, a população de favela não tenha, mas a população rural, o fato dela ser distante exige que esse médico ele tenha capacidades, algumas habilidades a mais. A formação tradicional, seja na faculdade ou até mesmo na residência médica de medicina de família e comunidade, ela não vai trazer esse tipo de capacidade, esse tipo de habilidade. Então, algumas habilidades que serão necessárias, por exemplo, para fazer alguns procedimentos que são um pouco mais complexos, participar de trabalho de parto, desenvolver um pouco mais a competência cultural, talvez precisar realizar uma ultrassom beira-leito para fazer um diagnóstico, já que existe uma distância muito grande entre os meios de diagnóstico dos grandes centros e o local onde se atua, né? Então, esse médico ele precisa estar habilitado para realizar esse tipo de coisa, de literalmente ser o médico que faz tudo, o médico que consegue fazer tudo. Então, o R3, ele traz isso como possibilidade, né? Essa formação muito mais direcionada e dedicada às habilidades extras que precisam ser desenvolvidas. E a gente está criando um espaço de formação a muitas mãos, com debates, com conversas, com a criação de todo esse escopo, né? Com vários médicos de família, com vários queridos amigos que estão ajudando tudo nesse processo. E a gente sabe que é um espaço que é muito buscado e lutado dentro da própria medicina de família, né? E a gente conseguir construir isso, né, do zero, com carinho, com todo esse zelo, com todo esse cuidado, isso daí é muito gratificante. E a gente percebe que é uma oportunidade, porque a gente sabe que o futuro residente ele vai vir construir também aqui algo, né? Claro que existe uma insegurança de quem vai prestar uma prova para entrar numa residência recém-criada, mas isso também não deixa de ser uma oportunidade, porque isso está sendo criado, de fato, por médicos de família e para médicos de família e comunidade, né? Então, as duas oportunidades, tanto a residência de fato de medicina de família e comunidade, como o R3, né, que também é voltado para o médico de família, mas que quer um pouquinho aperfeiçoar ali aquele seu cuidado culturalmente competente, né, algumas outras ferramentas mais avançadas, ele vai poder fazer isso num local com estrutura, num local supervisionado por médicos de família, né, num local que ele tenha liberdade para desenvolver as ferramentas que a gente tanto estuda, né, e tanto sonha em colocar em prática. Teu amor só viaja na boleia desse pobre sofrido coração. Desse pobre sofrido coração. Desse pobre sofrido coração. Desse pobre sofrido coração. Ó, em 51, tinha um tal de uma doença chamada cola. E o cemitério é ali. Aí o cabo morria, aí levava na rede, chega lá jogar dentro do buraco. Quando era de 10 horas, 11 horas da noite, ô mulher, eu cheguei, eu tô vivo. A mulher, mas tu não morresse? Não, morreu não, mulher, eu tava doente. Ela abria a porta e corria com medo dele. Porque morria, aí pronto. E nessa época não tinha doutor. Olha, nesse tempo era dificuldade pro povo, hoje o povo tão rico, rapaz. O povo tão rico. Mas porque a medicina está aumentando mais ainda. E é isso, rapaz, lógico. Hoje o pessoal tudo é rico. Tem doutor, quando você vai ter um exame, tem uma coisa, tem outra. O caso é esse. O campo tem componentes específicos, diferentes de uma população vulnerabilizada urbana, por exemplo, né, ou de uma população ribeirinha. A gente precisa de uma formação específica, de um desenvolvimento de competência cultural específico para essa população. Então, essa é a oportunidade que a gente tem aqui. Uma honra termos um internato rural, né, e nós temos aí todo esse apoio, com a casa que acolhe, com a pessoa que cuida, com transporte, com estadia, com alimentação. Isso é só um caminho, mas nós temos uma prefeita que acolhe,
e uma gestão de saúde que acolhe. Porque é muito difícil você nem saber onde existem casinhas e você querer escolher casinhas para fazer seu internato, né, e sua residência. Porém, tenham certeza que escolhendo casinhas, vocês estão escolhendo um povo acolhedor, um povo que ama e um povo que cuida. E fazer vida na vida das pessoas é o nosso lema. Então, para os internatos, para os residentes, também estamos aqui para isso. Quanto à estrutura que o município vem apresentando, é uma estrutura muito satisfatória que antes eu pelo menos nunca tive contato. Quando a gente percebe nessa modernização, tanto estrutural como também na parte de insumos, no primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente conversou com a coordenadora, a diretora da unidade mista, a doutora Luana, onde ela falou, inclusive, que há pouco tempo tinha passado uma visita do CREMEP, onde foi elogiado por diversas coisas. Apesar de ser um município um pouco menor, em relação a isso, as coisas é tudo muito organizado, não falta situações onde, de repente, em algumas cidades com muito mais investimento, a gente não tem essa falta de insumos. Viemos aqui para Casinhas, que já tem todo esse projeto com os médicos, a medicina familiar, e aí a ideia é implantar a agroecologia unida à saúde, né? Promovendo aí a questão de trazer a diversidade de alimentos, de espécies de alimentos, de plantas, na verdade, o cultivo sustentável, respeitando os recursos, né, naturais, e aí promovendo também a saúde, que está estritamente ligada à alimentação. Por que fazer um R3 em saúde da população do Campo Floresta e Águas, né? A gente vai ter um treinamento específico para determinadas habilidades, né, que vão ser desenvolvidas em cenários específicos, né, os atendimentos domiciliares também com particularidades desses territórios, né, um treinamento para participação direta nessa rede local, né, de saúde. Lembrar que a gente vai ter diversas atividades intersetoriais que esse médico de família, né, já que ele está numa área remota, ele vai precisar estar participando também. Desenvolvimento de um cuidado culturalmente competente, tá certo? Questões como saúde ambiental, saúde planetária, né, extremamente importante. Promoção da educação popular, né, com ênfase na vigilância popular. E também as questões agrárias como um determinante em saúde, né, também é outro tema bastante importante. A gente percebe que a posse da terra é um importante determinante em saúde para a gente que atua aqui no campo. E o médico, né, que atua no campo, ele precisa entender que é um dos cuidadores do território, né? A gente tem a figura dos raizeiros, rezadeiras, benzedeiras, né? É uma rede de cuidadores, né, extremamente interligada com a população, já que o território é um grande fator de identidade dessa população do campo, né, campesina, e que a gente está chegando agora para complementar uma rede que está aí há dezenas e centenas de anos. Palavras girando ao redor do sol, 20 palavras girando ao redor do sol, feito goteira pinicando no teu quengo. Chegou a hora, mostre seu palavreado, ou então assuma seu papel de mamulengo. Chegou a hora, mostre seu palavreado, ou então assuma seu papel de mamulengo. Essa luta contra o deserto, luta em que o sangue não corre, que o vencedor não mata, mas o vencido absorve. Essa luta contra a terra, uma boca sem saliva, os intestinos de pedra, vocação de caliça. Que cidade de endia, que cidade uma homem, que cidade seca em seca, que cidade morta em morte. 20
redor do sol. 20 palavras girando ao redor do sol. 20 palavras, 20 palavras, 20 palavras girando ao redor do sol.